Com o programa Hora do Povo, direto da TVC Panorama, no Complexo Cristo Luz, para todo o nosso litoral catarinense. Hoje o assunto é com o Dr. Cássio Timóteo da Costa, que é execução de alimentos. Antes da próxima pergunta, nós estamos também, claro, com os nossos parceiros do Bora Brasil Mobilidade Urbana. Chega de pegar ônibus lotado e também ficar procurando estacionamento, cidade como Balneário, que você se estressa no trânsito. Mobilidade urbana com o Bora Brasil. Aproveite! É um aplicativo onde tem os melhores profissionais motoristas de confiança que vão te levar onde você quiser. Bora Brasil Mobilidade Urbana, WhatsApp 4199955762. Vou repetir, hein? Bora Brasil Mobilidade Urbana, WhatsApp 4199955762. Eu disse Bora Brasil Mobilidade Urbana. Agora sim, vamos conversar mais um pouquinho, porque o assunto do Dr. Cássio não poderia ser melhor, hein? Tem uma pergunta aqui, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se a pensão alimentícia é atualizada com base ao salário mínimo, doutor. Sim, de regra, Dilson, a fixação da pensão alimentícia ela se dá com um percentual do salário mínimo, exatamente para que aquele que cuide do menor tenha o reajuste do valor para compensar a inflação, né, e os demais índices aí de correção que nós temos na economia. Então, a pensão alimentícia sempre em janeiro, quando é determinado o reajuste do salário mínimo, automaticamente ela é reajustada. Existem alguns casos, por exemplo, que eu particularmente sou contra esse tipo de fixação, é fixado o percentual sobre o salário do pai. Nesse caso, daí o reajuste é com base no salário do pai e não com base no salário mínimo. Mas eu particularmente sou desfavorável a esse tipo de situação porque tu permite que o pai, muitas vezes, em ajuste com a empresa ou alguma coisa assim, cometa fraude, comece a deixar na folha de pagamento um valor menor do ludibriar, tentar, né, doutor? Exatamente, ludibriar, um valor menor do que efetivamente está acontecendo na prática. Quando nós temos a situação do salário mínimo, em que pese o salário mínimo no Brasil ter sofrido reajustes mínimos, né? Ele provavelmente hoje é o menor índice de correção no país, a gente pelo menos consegue trabalhar de forma mais objetiva e mais clara, porque tu simplesmente vai lá, pega a divulgação do governo do novo salário mínimo, multiplica pelo percentual e tu tens de forma didática e clara para aquele que tem os valores a receber de pensão alimentícia, qual é o valor devido. Até para executar fica bem mais fácil para o advogado ele conseguir compreender quais são os valores devidos, porque quando nós temos uma situação, por exemplo, uma dificuldade que os escritórios de advocacia enfrentam, é quando nós temos essa situação da pensão alimentícia sobre salário do pai, como é que o escritório de advocacia faz o cálculo de quanto é devido? Como é que nós vamos obter essas informações? Então a gente entra num problema técnico complexo, porque nós temos que notificar a empresa, para a empresa apresentar as folhas de pagamento, ou às vezes a empresa não fornece essas informações, nós temos que, por um primeiro momento, pedir para o Poder Judiciário apurar essas informações, ou vai fazer uma petição de uma certa forma não perfeita ou não clara com as informações, porque não tem o detalhamento. Então o ideal é que sempre fixe em salário mínimo e lembrar que sempre vai reajustar início de ano. Perfeito, 10h57, mais uma pergunta chegando para o doutor. Bom dia, doutor Cássio. Posso pedir, doutor, para ser descontado na folha de pagamento a pensão, né, do pai, no caso? Exatamente, pode sim, pode ser. Na verdade, assim, o desconto na folha não tem a ver com fixar com base no salário, são duas coisas diferentes. Sim. O desconto na folha é tu oficiar a empresa para que a empresa, na hora de pagar, já recolha a pensão já desconta ali. Já deposite direto ao titular da pensão alimentícia. Então, essa é uma alternativa muito interessante porque tu evita a inadimplência, porque o genitor ou aquele que tem a obrigação de pagar nem vê o dinheiro, ele simplesmente já vai direto para o filho. Evita atrasos também. Evita atrasos e, de um modo geral, tu também evita conflito. Porque tu não tem aquela situação de ter que estar mandando mensagem para o devedor ter que estar pagando, não fica aquela situação que a gente vê muitas vezes, que é uma situação bem delicada no escritório, que é quando os pais pagam a pensão alimentícia picada, tem R$500 para pagar, paga 100, depois paga 50, depois paga 40, e a mãe tenta organizar essa bagunça aí para comprar as coisas para a criança. Isso não existe daí, né, doutor? Isso não existe, fica lá. Aquela quantidade que está determinado e automático, né? Mas, para fins de desconto, é necessário que seja determinado através de intervenção judicial também. Perfeito. Agora, faltando 2 minutos para as 11, vamos aqui mais uma pergunta. Doutor, bom dia. Como faço para aumentar o valor da pensão, doutor? Aqui já é mais delicado o assunto um pouco, né? Sim. Porque é bem assim, né, doutor? A pensão ela aumenta anualmente com reajuste do salário mínimo. Mas para você aumentar o percentual da pensão alimentícia, existe um procedimento judicial chamado revisão de alimentos.
Esse aí ele pode ser tanto protocolado por quem almeja aumentar, por quem eventualmente almeja diminuir. O pai também pode entrar com a revisão para baixar a pensão alimentícia, porque às vezes em determinado momento ele se propôs a pagar R$1.000, mas depois a condição financeira dele diminuiu, Exato. ele precisa baixar o valor porque não consegue mais se manter, ou eventualmente tem outros filhos, a despesa aumentou. Então é para os dois lados, é esse tipo de procedimento que deve ser buscado. Só temos que tomar um pouco de cuidado, eu sempre falo, principalmente para as mulheres, tomarem cuidado com essa questão da revisão de alimentos, a questão de quando ingressar, haver realmente indícios do aumento significativo da necessidade e mostrar também que o pai tem condições de suportar esse aumento. Porque muitas vezes as pessoas elas criam a necessidade, digamos, psicológica num primeiro momento, de que ele simplesmente começou a ganhar mais e ele pode pagar mais. Tudo bem, mas nós temos um binômio que se chama necessidade e possibilidade. Existe a necessidade do filho de ganhar mais, então não é simplesmente o fato de o ex-companheiro estar com uma condição financeira melhor que automaticamente você vai conseguir aumentar a pensão alimentícia. Você tem que demonstrar também de que há necessidade por parte do menor também desse aumento da pensão alimentícia. E então existe esse cuidado, só que é importante. Deve-se acompanhar necessidade e possibilidade. E também, sabedoria é uma situação muito importante que a gente acaba tentando botar na cabeça dos envolvidos. Se for, às vezes, para entrar com uma revisão de alimentos, para aumentar um valor irrisório, um valor muito pequeno, tem que pensar até que ponto também vale isso, porque às vezes eu vejo o pessoal gastar honorários no escritório de advocacia, custas judiciais, eventualmente, para aumentar um valor que acaba não compensando. 2, 3 anos não paga a despesa que teve para fazer aquela demanda e ainda gerou um estresse com o ex-companheiro, um desgaste judicial. Então, tudo tem que ser pesado e muito bem analisado. Tem que ver custo, o quanto que está eventualmente investindo para conseguir esse aumento, se efetivamente precisa, se aquele que vai pagar efetivamente pode pagar. Perfeito, doutor. Nossa, mais do que explicado. Então, para ambos os lados, os direitos são iguais. Tanto para a mãe, se quiser reivindicar um aumento, né, doutor, no percentual ali da questão do pagamento da pensão alimentícia, quanto também para o pai, eu não tenho condições, também tem esse direito, né, doutor? O valor não é, que a gente fala, uma cláusula pétrea, não é algo imutável, né, algo que não pode ser mudado. A pensão alimentícia ela pode ser alterada o valor, sempre que as partes conseguirem demonstrar que houve modificação da necessidade. Houve modificação da necessidade e possibilidade. Se conseguir modificar, se houve modificação, é possível postular o Poder Judiciário e alterar o valor. Perfeito, doutor. Vamos finalizando essa parte. Doutor, o nosso tempo é curto aqui na TV, o senhor sabe muito bem disso. Sim, eu sei. Já está com a gente um bom tempo. Temos algumas matérias, logo após o intervalo comercial. Temos matérias do Campeonato Catarinense de Futsal, do ABUT. A produção já pode preparar aí. Daqui a pouquinho vamos passar informações sobre como foi os jogos lá em Camboriú, no ginásio do Guga. Doutor, agradeço a vinda nessa segunda-feira para abrir a semana com a gente. Espero o senhor na próxima segunda, doutor, com mais um assunto. Mais uma vez, obrigado. A gente faz correndo, né? Às vezes aqui os temas, assim, mas né? É tranquilo. Porque às vezes porque tem as perguntas, tem um tempo também que a gente tenta seguir aqui, mas espero que tenha sido esclarecedor o nosso bate-papo de hoje aqui. E segunda que vem estarei aí com mais informações. Mas é muito esclarecedor porque tem elogios para o doutor aí que a gente encontra e mandam para a gente. Olha, eu adoro o quadro lá com o doutor Cássio porque é um profissional e explica direitinho, a gente fica ligado toda segunda. O doutor já sabe, já passei para o doutor que tem umas aí telespectadores que realmente admiram toda segunda-feira esse quadro com o doutor Cássio Timóteo da Costa. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos, é um instante só. Obrigado.